Bom, vamos lá para a terceira aula sobre cálculo vetorial. Chegando então no final da unidade 3, na seção ponto 3. Campos conservativos. Nessa seção dessa unidade, a gente vai estudar a mais importante classe dos campos conservativos e as funções potenciais associadas a tais campos. Nós concluímos a unidade estudando a relação entre integrais de linhas e a independência de caminhos. Deixa eu ver aqui se está tudo certo. Inicialmente apresentaremos a definição de campos conservativos, tá? Vou começar por aí. Campo vetorial conservativo, seja F um campo vetorial em 2 ou 3 dimensões, esse campo será denominado campo conservativo em uma região A do R2 e do R3, se existe uma função φ, né, definida nessa região, tal que F seja igual ao gradiente de φ. Diz que a função φ é uma função potencial do campo F na região A. Exemplos importantes de campos conservativos são os campos gravitacionais e os campos elétricos. Vamos para um exemplo? Vamos mostrar que esse campo que está na tela, onde seu constante é conservativo. Como é que a gente vai fazer isso? Você vai pegar a função φ, vai ser essa função aqui, c sobre raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. O gradiente de φ, vamos calcular, ele vai ter essa cara aqui. Como del φ del x é assim, del φ del y é assim, del φ del z tem essa cara, a gente mostra que o gradiente vezes a função φ é igual à função f de x, y, z. Ou seja, o campo F é justamente o campo gravitacional, com a substituição C por nmg. Naturalmente, você deve estar se perguntando, dado um campo vetorial F conservativo, como a gente pode determinar uma função potencial desse campo? Ora, suponha que f de xy, tem essa cara aí, seja um campo vetorial conservativo. Então, existe uma função potencial φ tal que del φ del x é igual a f, e φ de xy é del φ del y, que é igual a g. Então, a gente pode determinar a função φ de xy no primeiro integrando, né? Com respeito a x, e posteriormente integrando o del φ del y com respeito a y, comparando os resultados das integrações. Para ficar mais simples, a gente tem um exemplo, né? Olha, considere aquele campo F ali. Determine uma função φ, né, para que seja um campo conservativo. Então, vamos determinar um P de xy, então que del P del x seja igual a f de xy, que é igual a y quadrado menos 6x, né? A coordenada lá, a componente do vetor y. E del P del y seja 3 mais 2xy, beleza? Então, assim, integrando del P del x com respeito a x, a gente chega em xy quadrado, a gente obtém P de xy igual a xy ao quadrado menos 2x ao cubo, mais f de y. Agora, derivando essa expressão com respeito a y, para compararmos com a função g, a gente tem 3 mais 2xy. Del P de xy del y igual a g de xy, igual a 2xy, mais f' de 1, que é igual a 3 mais 2xy. Assim, f' de 1 é 3, logo f1 é 3y mais c. Substituindo, né? E fazendo tudo que a gente fazer, a gente vai chegar que a função potencial é φ de xy igual a x ao quadrado menos 2x ao cubo mais 3y. Você pode verificar, então, que del φ de xy igual a função f. A gente queria. O procedimento anterior vale também para campos vetoriais definidos no espaço, certo? Pega ali uma função no espaço e vamos fazer a mesma coisa. Vamos dar um P del x, vai o mesmíssimo procedimento. No lugar você vai chegar que del φ xy é igual a f de xyz, certo? Agora vamos falar de integrais de linha e independência de caminhos. Ao estudar integrais de linha, a gente viu que o trabalho realizado por um campo de força para se deslocar uma partícula ao longo de um caminho, ele é dado pela integral de linha, né? Ou seja, ainda a integral sobre c de f t ds, né?
Agora, sejam C1 e C2 dois caminhos suaves por partes, tais que ambos possuem o mesmo ponto inicial e o mesmo ponto final. Em geral, para um campo de forças R, qualquer temos as integrais sobre C1 e C2 são diferentes, ou seja, o trabalho efetuado pelo campo F para deslocar uma partícula entre dois pontos depende do caminho. Agora, vamos nos lembrar do teorema fundamental para integrais de linha já estudado. Né? Se C for uma curva suave por partes, cuja extremidade inicial e final seja os pontos, F é uma função diferenciada, então vale que a integral sobre C vai ser dada por f de x1y menos f de x0. E aí? Né? O teorema fundamental para integrais de linha indica que, para calcularmos o trabalho para deslocar uma partícula em dois pontos, para P e Q, para um campo de forças F, tal que f de xy, f vetorial é del f xy. O trabalho dependerá apenas dos pontos P e Q, e não particular do caminho adotado. Em outras palavras, se F for um campo conservativo, então a integral de P até Q de F vai ser igual à integral de P até Q de del φ. Independe do particular caminho. Observe que ao afirmar que a integral independe de caminhos, na região A, significa que para qualquer caminho que adotemos na integração, o resultado da integral será sempre o mesmo. Olha que interessante. Ainda sobre o teorema fundamental para integrais de linha, a gente observa que se o ponto inicial e o ponto final coincidem, ou seja, P é igual a Q, a gente tem que a integral de linha sobre F, a integral de linha sobre del F, é igual a f de x1 y menos f de x0 y0, que é igual a zero. Curvas para quais o ponto final coincide com o ponto inicial são chamadas de curvas fechadas. A seguir a gente apresenta a definição formal de curvas fechadas. Definição. Uma curva é denominada curva fechada se seu ponto inicial coincide com seu ponto final. R de A igual a R de B. E é um campo conservativo. Certo? Olha aqui um exemplo. Primeiro uma curva fechada e depois uma curva não fechada. A gente acabou de observar que se C é um caminho fechado em F, um campo vetorial conservativo, então a integral de linha sobre F deve ser igual a zero. Será que a recíproca é verdadeira? Se for igual a zero, significa que o caminho é fechado? Nós vamos ver um teorema que mostra que, sob hipótese adequada, se for verdade que f dr é igual a zero para todos os caminhos, então o campo é conservativo. Vamos lá. Consideramos um campo vetorial ali, definido sobre uma região aberta, conexa, com A e F, funções contínuas, afirmações a seguir são equivalentes entre si. O campo vetorial é conservativo na região A. 2. A integral é zero para qualquer curva fechada C suave por partes contida na região A. 3. A integral independe do caminho de integração que liga os pontos P e Q. Certo? Vamos dizer que as afirmações 1, 2 e 3 são equivalentes. Significa dizer que se uma delas for verdadeira, então as outras duas também é. Se o campo é conservativo, as outras duas valem. Se a integral é igual a zero, as outras duas valem. Se a integral independe do caminho, as outras duas valem. Enfim. Então isso, né? Se uma é falsa, a gente vai ser falsa. Condições para um campo vetorial ser conservativo. O teorema anterior ele apresenta informações importantes sobre os campos vetoriais conservativos. Mas não é tão útil do ponto de vista prático. Apesar da gente saber que se um campo é conservativo, se aquela integral for zero, como não é possível calcular essas integrais normalmente, geralmente, para todos os caminhos, a gente não tem uma forma de testar se um campo vetorial é conservativo ou não. Essa dificuldade ela é tratada pelo teste de campos conservativos. Vamos mostrar. Teste para campos conservativos. Considere um campo conservativo, um campo vetorial, né? Onde as funções f e g são contínuas, com derivadas parciais de primeira ordem, contínuas e um aberto lado plano. Se o campo f for conservativo, então vale a igualdade del f, del y, del g, del x para todo o xy pertencente ao R2. Vale a recíproca. Se a região A for simplesmente conexa, então vale a igualdade del f, del y, del g, del x, todos os pontos xy do R2. Então, o campo vetorial F será conservativo. Ressaltamos que a recíproca é verdadeira, mas exige como hipótese que a região A seja simplesmente conexa, tá?
a demonstração da recíproca é uma consequência do teorema de Green. Então vamos assimilar. Compare os dois últimos teoremas. No teorema que apresenta as três afirmações equivalentes entre si, vemos que se f for um campo conservativo é equivalente a integral ser independente de caminhos, além de que aquela integral é zero. Mas tais equivalências não constituem testes para facilmente verificar o campo conservativo que é apresentado nesse último teorema aqui. Exemplificando, considere esse campo conservativo, esse campo vetorial que aí está, ele é conservativo, né? Já está afirmando aí que ele é conservativo. Resolução. Você vai fazer o del f, del y, del g, del x. Como o del f e del y é diferente do del g, del x, a gente já afirma que esse campo não é conservativo. Na verdade, está pedindo para verificar, né? Não é, porque o del f, del y é diferente do del g, del x. Se f for um campo vetorial conservativo, ou seja, se existe uma função potencial, tal que f é igual ao gradiente de f, então o rotacional de f é igual a zero. Tá? Isso também vai nos levar a um teorema. É o teorema da condição necessária, mas não suficiente para que f seja campo conservativo. Considere um campo vetorial f definido sob um conjunto aberto A, do plano ou do espaço. Suponha que todas as derivadas parciais existam e são contínuas. Então, uma condição necessária, mas não suficiente para que o campo f seja conservativo, é que o rotacional de f é igual a zero. Esse teorema nos informa que, dado um campo vetorial definido sobre um aberto do plano ou do espaço, se o rotacional for diferente de zero, então o campo f não é conservativo. Como a condição rotacional de f igual a zero é necessária, mas não é suficiente, já que o campo f, para que o campo f seja conservativo, vamos considerar um campo vetorial já visto antes, esse ali, definido daquela maneira que ali está, né? xy não pode ser a origem. O rotacional desse campo é nulo no conjunto, confira. Contudo, ele não é conservativo. Para mostrar isso, considere a curva fechada, que aí está. A integral, quando ser calculada a 2π, que não é zero, ou seja, não é conservativo. Se o campo vetorial for definido sobre todo espaço, não apenas sobre um aberto, então o teorema a seguir fornece condições necessárias e suficientes, agora suficientes para que seja conservativo. Se o campo vetorial for definido sobre todo o R3 e as funções f e g possuem derivadas parciais de segunda ordem, contínua e rotacional de f igual a zero, então f é conservativo. Fechou. Perdendo a loja. Aqui a gente também tem 3 probleminhas, não são obrigatórios fazer, mas quem quiser fazer, eu sempre dou uma paradinha aqui para a pessoa ter que dar um pause no vídeo e tentar fazer o problema. Esse aqui, quando você for resolver, a alternativa correta é a alternativa C, tá? Então você vai tentar fazer e vai ter que chegar na alternativa C. Já o número 2, a alternativa correta será a alternativa letra E. Tá? Quem for tentar fazer tem que chegar na letra E. Enquanto o terceiro e último, a alternativa correta é a letra B. O primeiro é a letra C de cavalo, o segundo E de Everaldo e o terceiro B de Bagre. Certo? Então, estudem o conteúdo aí, façam bom proveito do conteúdo. Encerramos essa história de campos vetoriais, campos conservativos por enquanto.